É uma satisfação sempre nossa em recebê-lo, viu, deputado? Bom, a gente viu aí, né, primeiro que houve esse cancelamento da compra do arroz, mas eu queria, antes da gente falar sobre essa questão, eu queria saber a sua análise em relação à necessidade da compra de arroz, porque o governo alega que era preciso fazer essa compra para poder garantir o abastecimento, a manutenção dos preços. Eu queria primeiro saber a sua avaliação em relação a essa, se justifica de alguma forma essa alegação do governo para essa compra de arroz, antes da gente falar da questão do leilão em si. Pois não. Felipe, de maneira alguma. A Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, a Federação Gaúcha, já havia afirmado que o Rio Grande vem de uma super safra do arroz, uma safra super bem sucedida, e que 85% da safra já havia sido colhida antes dos episódios trágicos das chuvas, enfim. Estavam com uma pequena dificuldade pontual de escoamento dessa safra, mas que a safra estava garantida, e que não existia, e que não há risco algum de desabastecimento. Bom, se a Federação da Agricultura afirma que não há risco algum de desabastecimento, que a produção é suficiente para atender o mercado nacional, não há nenhuma necessidade de importação desse produto. E veja que contrassenso. Se você importa e concorre com o produtor rural gaúcho, que já passa pelas dificuldades do que o Rio Grande está vivendo, é exatamente o inverso do que a gente precisa. A gente precisa estimular que os produtores do Rio Grande do Sul consigam vender, remunerar bem as suas safras, fazer dinheiro daquilo que eles produziram e voltar a investir no seu estado. Então não há razão alguma. O que me parece ali é que é uma medida política, absolutamente política e politiqueira, porque o presidente da Conab, Edgar Preto, foi candidato a governador no Rio Grande do Sul. É preciso fazer essa leitura política do que aconteceu. Ele perdeu as eleições no Rio Grande, aí quer criar um cenário de protagonismo. Fazendo o quê? Comprando arroz de fora do Brasil e trazendo arroz mais barato. Ele quer fazer uma de Robin Hood com arroz. Aí, claro que isso é em prejuízo do produtor gaúcho. Então, não há necessidade, respondendo a tua pergunta, é uma medida totalmente equivocada e que depois de publicado o leilão e já anunciado os vencedores, ficou claro para todo o país e que as pessoas que venceram não tinham habilitação para isso, não tinham expertise, experiência, não são pessoas do ramo, nem tamanho para uma operação dessa natureza, o que despertou uma série de dúvidas, de preocupações, com um cheiro e os indícios de irregularidades. E por essa razão, o governo cancela esse primeiro edital de leilão. Agora, ao cancelar esse edital, dá também sinais de que essas irregularidades de fato são verdadeiras e estavam acontecendo, porque senão não teria razão para cancelar. Importante dizer que esse arroz viria da Ásia e ele não é o arroz consumido no Brasil, são produtos diferentes, né? Não é o mesmo tipo de arroz e nem tem o mesmo tipo de seleção para a manutenção e garantia da qualidade do produto consumido. O Brasil é um país que mantém altos níveis de qualidade nos seus produtos. Então é importante dizer que também seria um arroz pior do que o brasileiro está acostumado e de uma outra variedade, então diferente. Então, é uma medida completamente equivocada e que a gente só lamenta e, graças a Deus, o governo teve o mínimo de sensibilidade e anulou esse leilão. O que a gente espera é que eles não venham a reeditar nenhum tipo de compra, desse arroz e repetir esse equívoco e esse absurdo que estava se desenhando aí. Pois é, deputado, a decisão, pelo que a gente ouviu do senhor, então, foi uma decisão acertada do governo neste momento. Agora, você concorda que é preciso avançar com algum tipo, então, de investigação em relação ao leilão, mesmo que ele tenha sido já suspenso, a compra cancelada? É preciso avançar em algum tipo de investigação sobre toda essa movimentação que aconteceu ou não é o caso? Eu acho que é importante investigar, sim, até porque as empresas que venceram são empresas que não tinham a menor habilitação para isso. Quer dizer, ou o edital foi mal formulado, então há um erro na concepção do edital, grave, porque não colocou condições e exigências mínimas para os participantes. Me parece que ganhou uma empresa do Macapá, locadora de veículos, uma sorveteria, uma empresa que trabalhava com queijos. Quer dizer, ninguém importador de commodities, ninguém importador de arroz, ninguém cerealista. Olha que há uma equipe muito grande. Agora, para você entender,
isso foi construído e concebido intencionalmente para que tivesse o condomínio desse produto, a vantagem devida, ou se foi só incompetência. A gente viu então que o governo desistiu dessa compra nesse momento, mas dentro de tudo que tem acontecido, tem essa questão do leilão, tem a questão do PIS/COFINS, enfim, o senhor avalia que há um desgaste na relação do governo com o Congresso Nacional, principalmente em relação ao nosso setor, a bancada do agronegócio? O governo, de fato, ele não tem conseguido estreitar essa relação ao longo desses últimos meses, com pautas importantes como essas que a gente tem visto agora. Está desgastada essa relação? A relação é desgastada, sim, mas eu diria mais, Felipe, que há uma desconexão. O governo não tem a sensibilidade, a percepção de entender o que acontece na sociedade aí fora, né? Não consegue perceber as necessidades e o tamanho da crise que a gente está vivendo, das dificuldades, e colocar uma medida como essa MP do fim do mundo, que ficou apelidada aí, né? Que acabaria aí com o aproveitamento de crédito de PIS/COFINS, fazendo com que a arrecadação aumentasse ainda mais, a um custo inviável para quem produz, para quem trabalha. O Brasil já está no limite das cobranças de tributo, a carga tributária é absolutamente enorme, e o que a gente precisava era exatamente o inverso, era aliviar isso, para que o empreendedor consiga, a gente já sabe, né, gerar mais empregos e crescer suas atividades. Quando ele expande, ele também expande a arrecadação. A gente vive, né, com a faca no pescoço, o Estado com a faca no pescoço do produtor, não só do produtor rural, do empresário, de quem produz, dos setores produtivos. Tal é que nós vimos ontem a reunião, né, de várias confederações nacionais da agricultura, da indústria, do trabalho, né, do comércio, enfim, toda a sociedade organizada, as forças vivas da sociedade que produzem, estavam todas elas unidas contra essa medida, dizendo um basta, ninguém suporta mais. Então, a leitura que eu faço é que o governo está desconectado da realidade da sociedade. Não tem mais espaço para crescer a arrecadação. O que o governo não faz é o dever de casa na diminuição de gastos, né, na contenção das despesas. Isso não acontece. Aí eles querem, portanto, aumentar a arrecadação para resolver isso. Não dá mais. A gente chegou no limite. Essa desconexão, né, ela chega aqui no Congresso. Aqui é a casa que ressoa todos os sentimentos da sociedade. E a gente é cobrado. Na exata medida que veio a MP para o Congresso, eu comecei a receber ligações antes mesmo de conhecer o teor da MP. Já empresários dizendo, tchau, eu vou fechar as portas, amigo, não vou conseguir sobreviver. Final do mês eu não tenho dinheiro para pagar. PIS e COFINS se eu não aproveitar os créditos. Quer dizer, um desespero total na sociedade que foi causado, uma insegurança econômica e jurídica. É tudo que nós não queremos, é tudo que nós não precisamos. Então a gente só lamenta essa atitude desastrosa do governo, né? Na contramão de tudo aquilo que a gente espera, que é estabilidade, que é previsibilidade e o que a gente tem sonhado tanto ultimamente, que é segurança jurídica. É saber que as suas relações não vão mudar no meio do jogo, as regras não mudarão no meio do jogo. O que o governo faz é, no meio de uma reforma tributária, mandar para cá propostas que queiram mudar e majorar a tributação. Então, é um equívoco sem igual, e a gente só lamenta porque isso vai impactando negativamente nas relações aqui no país, na estabilidade. Pessoas de fora têm medo, né, de investir num país que, como eu disse, as regras mudam no meio do caminho. Os próprios brasileiros já se sentem com medo. Nós mesmos que somos brasileiros já não conseguimos entender tudo isso. Imagina um estrangeiro. Então você coloca o país na contramão do desenvolvimento. A gente precisa aqui na Câmara segurar essas posições, esses comportamentos desastrosos do governo. E é claro que tem um desgaste, porque nós temos sim a sensibilidade de que a sociedade não suporta, não tolera e não vai aprovar. Ainda bem que a gente tem esse Congresso com um pouco mais de equilíbrio do que, infelizmente, o governo está tendo, para poder segurar esse tipo de posição, de medida e não deixar com que isso avance nem aconteça. Fica aí só no susto para a sociedade. Deputado, a gente está aí com o plano Safra batendo a nossa porta, né? Previsão de ser anunciado já nos próximos dias, até o fim do mês. Só que neste momento a gente está sem secretário de Política Agrícola, né? Neri Geller saiu do cargo, fica agora, enfim, uma especulação em relação a quem vai entrar. Ele era um dos articuladores nessas questões, né, de política agrícola, do plano Safra, na elaboração. Você acredita que
de alguma maneira, todas essas questões, a saída de Neri Geller, pode prejudicar ou refletir de alguma forma no Plano Safra? Ou essa é uma questão que anda em paralelo e que não deve ser influenciada por todas essas turbulências aqui do lado de fora? Eu espero que não seja, mas naturalmente você tem um impacto, tá? Afinal de contas, esse tema estava sendo conduzido por ele, a sua saída ficou muito mal explicada, porque não se sabe até agora se ele foi exonerado, se ele pediu exoneração, né? Ele saíram com ele do cargo, a gente não entendeu ainda o que houve, e me parece que ele saiu muito insatisfeito da maneira com que houve. É claro que ele vinha conduzindo essa política, então você tira uma pessoa que tinha experiência e que tem conhecimento que estava conduzindo, vai ter que trazer outro, claro que isso gera um desgaste. Agora, o que importa não é o tamanho do plano safra apenas, isso é importante, claro, mas o que é mais relevante para a gente é o tamanho do dinheiro que o governo vai colocar para a equalização dos juros, porque a gente ainda vive num país com taxas de juros muito elevadas, e o acesso ao crédito é fundamental. A gente vem num ano com dificuldade na produção agrícola, não vem vivendo um momento glorioso, um momento de dificuldade, e o acesso ao crédito é fundamental para que a agricultura continue firme, pujante, crescente. A gente sabe que quem teve frustração de safra pediu prorrogação, a gente teve um número de prorrogação dos seus custeios aí muito grande, e isso vai impactar nesse plano safra atual. Por isso, o governo vai precisar fazer um exercício muito grande de colocar muito dinheiro para equalizar os juros. O que o governo faz não é colocar o dinheiro do plano safra, é trazer um dinheiro para equalizar os juros e que o dinheiro de mercado do plano safra fique mais acessível, palatável e viável para o produtor rural. Então, o que a gente espera é que o governo dê sinais de que priorize agora, por favor, né, de uma vez por todas, essa cadeia produtiva tão fundamental que é do agronegócio, que todo mundo já está sabendo, já entendeu, que é arrimo do crescimento desse país nos últimos anos, que corresponde a 1/3 da economia entre o campo e a agroindústria, e que tem um pouco mais de 1/4 dos empregos. Então, é uma cadeia produtiva que tem potencial de crescimento e que, se investida for de maneira adequada nela, na cadeia do agro, vai devolver para a sociedade em tributos, em impostos, em geração de postos de trabalho, né, movimenta a roda da economia. Por isso que todo o dinheiro empregado na agricultura ele volta de maneira muito satisfatória para a economia. Então, é uma questão de prioridade. Se o governo entender, e eu espero que o faça logo, porque os sinais vieram trocados até agora, que o Plano Safra venha um valor de dinheiro de equalização de juros muito, muito suficiente para corresponder às expectativas desse tamanho que é o Brasil, da agricultura brasileira. Deputado, só para a gente terminar nossa conversa aqui rapidamente, alguns deputados, alguns parlamentares de modo geral, eles já têm questionado a permanência do presidente da Conab, Edgar Preto, do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, em seus cargos. O senhor acredita que esse é o momento que o governo deveria rever a permanência deles no cargo ou uma eventual saída traria ainda mais turbulência para este momento? Essa é uma questão que deveria ser vista mais para frente. Essa é uma avaliação política que o presidente precisa fazer. Eu, particularmente, entendo que o ministro Fávaro é uma pessoa que mantém um diálogo saudável com o setor. É óbvio que tem dificuldades porque depende da pasta da economia. Essas pastas, essas decisões, como eu disse, de plano safra, decisões do quanto de dinheiro o governo vai priorizar, elas estão mais ligadas à pasta do Haddad do que da pasta do próprio ministro Fávaro. O ministro tem interesse que o plano safra seja maior, eu tenho conversado com ele, então, na minha avaliação, é muito mais preocupante a posição do ministro da Economia, do Haddad, do que do Fávaro nesse ponto, porque a palavra final é do ministro da Economia. É ele que precisa entender que o dinheiro investido no Plano Safra, na agricultura, volta para a economia. O ministro da Agricultura já sabe disso. Então, essa decisão está muito mais atrelada à pasta da economia. Volto a dizer, é muito mais importante a sensibilidade do ministro Haddad nesse momento do que do próprio ministro Fávaro, que já tem dito isso e anunciado e trabalhado nesse sentido. Então, respondendo, eu penso que essa avaliação política do presidente deve ser mais próxima da pasta da economia do que da própria agricultura. Deputado, eu queria agradecer demais a gentileza de ter atendido a gente aqui hoje aqui no canal AgroMais. O senhor já é um parceiro nosso, sempre muito gentil com as nossas equipes nas comissões, aqui também atendendo a gente de maneira pela internet, né, online. Então eu queria agradecer mais uma vez a gentileza de ter conversado com a nossa audiência. Queria desejar uma boa semana aí, restinho de semana, né? A gente volta a conversar numa nova oportunidade, com certeza. Muito obrigado. Obrigado, Felipe. Eu que agradeço. Um grande abraço.